Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de artes, tá bom? Vamos continuar utilizando o nosso livro. Na nossa última aula, nós vimos aí, utilizamos alguns recursos na internet para falarmos sobre a arte na cultura, tá bom? Alguns tipos de cultura, falando sobre a cultura brasileira, a cultura indígena, a cultura portuguesa. Falamos sobre vários tipos de cultura e como elas são importantes e como elas agregam no nosso conhecimento artístico. Na verdade, pessoal, arte é cultura, cultura é arte, tá? Essa é uma realidade. A cultura ela é uma arte, tá bom? A gente precisa entender isso. Então, quando nós somos cultos, povos cultos, significa que nós temos também a arte. Tá bom? Então é importante que nós saibamos disso. Bom, pessoal, nesse capítulo de hoje, nessa aula hoje, nós vamos utilizar o nosso quadro. Como vocês estão vendo aí, está sendo um pouco diferente, né? Hoje eu vou fazer dessa forma com vocês. Vou utilizar apenas a câmera aqui e a minha voz, né? Os melhores recursos que nós temos. Mas vou pedir que vocês, claro, peguem seus livros, tá bom? Seus livros de artes e abram aí na página 28. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso terceiro capítulo, que é a tradução simples da arte. Nós já falamos sobre o cotidiano por meio da arte, onde nós estudamos também algumas outras formas de cultura, de como a arte ela é expressa no nosso dia a dia e como nós conseguimos identificar a arte no nosso cotidiano. Eu acho que a parte mais importante, pessoal, da gente trabalhar a arte é justamente saber identificar o nosso cotidiano. É onde eu percebo que vocês aparentam ter mais dificuldade. É justamente nessa questão de conseguir identificar a arte no cotidiano. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a questão é fazer com que as pessoas entendam a arte no nosso cotidiano. Aqui parece ser o mais difícil, apesar da arte estar presente no nosso dia a dia. Aparentemente é muito fácil, né, gente? Mas essa é a dificuldade que vocês têm apresentado. Isso tem muito a ver com também as manifestações. A gente tem aquele pensamento de achar que a arte ela só está presente na pintura, por exemplo, no desenho, no teatro, mas a arte ela está presente, na verdade, em tudo, em todas as características que nós conseguimos encontrar a arte. Em todos os momentos da nossa vida a gente consegue encontrar a arte e é importante que nós saibamos disso, tá bom? Então vamos continuar com o nosso livro aqui, página 28. Temos aí a palavra tradução simples da arte. Abram aí, por favor, página 28. Vamos lá. Você já parou para pensar quantos significados uma única palavra carrega? Uma mesma palavra pode trazer diferentes lembranças ou não lembrar nada para diferentes pessoas. Com as palavras híbridas propostas nesse trabalho de Jorge Mena, essas possibilidades de interpretações se multiplicam. Nascido em Araçatuba, São Paulo, em 70, Jorge Mena é artista visual e pesquisador que envolve no seu trabalho três leituras, a palavra, a escrita e a crítica. Jorge também é professor adjunto no Instituto de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos lá. Passando para a próxima página, a gente tem aqui um quadro onde vocês vão registrar as ideias de vocês. Vocês vão construir uma teia de palavras significativas para você e vocês vão registrá-la num esquema abaixo. Após refletir sobre essas palavras, vocês vão mostrar para seus colegas quais são as palavras importantes para vocês. Essas palavras aqui, pessoal, elas são em sentido geral. Vocês podem aqui colocar qualquer palavra que para vocês tenha uma representação artística, tá bom? Vocês podem colocar aí amor, vocês podem colocar aí raiva, vocês podem colocar aí tristeza, podem colocar animação, ânimo, enfim, vocês podem colocar as palavras que representam para vocês aí aquilo que vocês sentem e relacionado à arte, tá bom? Vocês façam as atividades, vocês pausem a aula, eu
vou dar um minuto para vocês pausam a aula e assim que vocês responderem a essa atividade no livro de vocês, a gente vai continuar. Então, quem não fez ainda, pausa o vídeo aí, faz a atividade e depois que vocês tiverem feito, retomem aqui para a gente continuar, tá bom? Ok, pessoal? Então, retomando agora a nossa aula. Página 30, vamos lá. Na página 30, vamos falar sobre a arte da palavra. Acompanhe a leitura do texto comigo. Muitas vezes, as pessoas procuram professores de redação escolar, de escrita criativa ou de redação empresarial, à espera de fórmulas prontas que facilitem a obtenção de uma boa nota. A construção de um bom livro ou um bom desempenho profissional, essa atitude denuncia uma grande falta de coragem. Escrever é apaixonar-se pelas palavras, é conhecê-las a fundo, lidar com elas diariamente, com força e carinho, sem violentá-las. É respirá-las, é saboreá-las, ser um artista da palavra. Escrever é conhecer-nos, porque escrever é ampliar a consciência que temos de nós, do mundo e de nós dentro do mundo. Podemos descobrir que somos superficiais se o que escrevemos é superficial, que somos desorganizados ou emotivos, ou fleumáticos, ou imaginativos, ou intuitivos, ou práticos, ou amorfos, ou irônicos, ou misantropos, ou cruéis, ou coléricos, fanáticos, céticos, cínicos ou altruístas. Quem escreve precisa ler muitos livros, sem dúvida. É ótimo, por exemplo, colecionar dicionários da nossa e de outras línguas, pesquisar a etimologia de certas palavras. O dicionário é pai dos inteligentes. O dicionário é fonte de inspiração, reflexão e ampliação da nossa consciência dentro desse país linguístico, cujas fronteiras estão nas almas mais do que nos mapas. Corroborando com isso, a leitura é um modo de ver e uma forma de viver. Nós encontramos nas palavras um microscópio para captar o que fica nas entrelinhas, um telescópio para observar o que está longe, um periscópio para ver em todas as direções. Reler é um verbo insistente, que não tem medo de repetição. O próprio verbo reler é um duplo ler, pois se eu leio reler de trás para frente, ele fica exatamente igual. É reler para cá e reler para lá. Mas quem relê, lê o diferente no igual. Nunca lerá a mesma coisa que, no entanto, está no mesmo texto. Os releitores são estimulados para ler as estrelinhas. É o escritor que provoca a releitura, na medida em que provoca o leitor para sair da superficialidade e da indecisão. O leitor que relê foi cativado. O leitor deve sair diferente de uma leitura. Bem informados seremos se soubermos, com critério e bom senso, exercitar a arte da palavra e da leitura, distinguindo para apreciar e divulgando nosso amor à cultura, sem perder o bom humor, jamais. Nossa, que texto reflexivo, hein, pessoal? Muito reflexivo acerca da leitura, ler e reler. A importância de nós relermos, de nós lermos e lermos. Ele fala uma coisa bem interessante, que cada vez que nós lemos alguma coisa, nós vamos realizar uma outra interpretação do que já está no texto. Ou seja, cada vez que nós lemos, nós descobrimos algo que já estava lá, né? E isso é interessante, porque quando você lê uma coisa a primeira vez, normalmente você não consegue entender aquilo primeiro. Isso tem muito a ver com o português, apesar de ser uma aula de artes, mas nós estamos também nos referindo a português, porque a leitura, ela é uma arte. Eu perguntava para vocês, de que forma a gente pode manifestar a arte? Através da leitura, através da escrita. A poesia, ela é uma arte, pessoal. A literatura, ela é uma arte. Lembra que a gente falou no início das nossas aulas que a arte é tudo aquilo que manifesta um sentimento, que manifesta um pensamento. Então, uma poesia é uma das formas mais dinâmicas da gente conseguir expressar o pensamento. É uma das formas mais dinâmicas da gente conseguir dizer o que a gente está sentindo, tá bom? Então, com certeza, pessoal, a poesia, a literatura, todas elas constituem-se como formas de manifestações artísticas, tá bom? Todas elas são formas de expressar os nossos sentimentos, tá bom? Muito
Muito bem, passando agora, pessoal, para a próxima página, nós temos aí na página 31, primeiro, segundo, terceiro e quarto quesito. Vamos responder em conjunto, tá bom? Todas essas atividades, todas essas questões. Temos a primeira questão. Primeiro, no texto, o autor esclarece que muitas vezes procuramos professores especialistas para escrevermos melhor. Essa atitude é classificada como falta de coragem. O que você acha dessa afirmação? O que você acha acerca dessa afirmação de que procurar professores especialistas é sinônimo de falta de coragem? E aí, na opinião de vocês, o que é que vocês acham que ele quis dizer quando ele diz que procurar alguém é falta de coragem? Na opinião de vocês, isso foi algo positivo, negativo? Estamos errados se nós buscarmos alguém para fazer isso? Olha a interpretação textual chegando aí, ó. É por isso que artes é assim, ó, ligada com o português, porque todas são linguagens. A diferença é que a português é uma linguagem verbal, oral, enquanto a arte é uma linguagem não verbal, que também pode ser uma linguagem verbal, tá? Bem, pessoal, pausem o vídeo e respondam a essa questão. Todas são respostas pessoais, claro, cada um vai ter uma opinião diferente acerca disso. Na minha opinião, quando ele se refere à falta de coragem, ele quis dizer que a escrita não é algo fácil, é algo que requer dedicação, é algo que requer originalidade, tá bom? Isso não depende de outra pessoa. Então, se você busca, não ajuda, mas se você busca uma cópia, você não está sendo original. Então, é o que a gente chama de plágio, né? Mas não é errado você consultar uma pessoa, pedir a sua ajuda. O que ele quis dizer aqui com esse falta de coragem, com essa figura de linguagem, podemos dizer assim, foi que a escrita ela requer coragem. Então você tem que ter coragem suficiente para adentrar ali nesse mundo da escrita. Foi isso que ele quis dizer. E através da palavra conseguir manifestar o seu pensamento. Segundo, pessoal, lembrando que não existe uma resposta certa. Isso é uma resposta interpretativa. Cada pessoa vai interpretar de uma maneira, uma resposta pessoal. Por qual motivo devemos conhecer as palavras a fundo, lidar com elas? Ou seja, ser um artista da palavra. Qual é o motivo, pessoal? Por que nós devemos conhecer as palavras a fundo? Precisamos lidar com ela. Qual é essa necessidade, pessoal? Por que vocês acham isso? Hoje, essa é uma realidade, as pessoas não entendem. A gente tem um termo hoje que a gente usa, que é o analfabeto. Eu esqueci o termo agora. A gente usa um termo para as pessoas que elas sabem ler, mas não sabem interpretar, tá? A gente tem um termo que a gente usa para referir a essas pessoas, tá bom? Acho que analfabeto ambulante, alguma coisa desse tipo aí. É um termo que é um termo genérico, tá? Não é um termo original, é um termo que a gente se refere de forma expressiva para aquelas pessoas que sabem ler, mas não conseguem interpretar o que elas estão lendo. É como se elas estivessem lendo em um outro idioma. Elas leem alguma coisa, mas não conseguem entender o que elas estão lendo. Então, isso é um analfabetismo. Analfabeto funcional é o termo que a gente usa. Tá? A gente chama de analfabeto funcional. A pessoa lê, mas ela não entende. Isso por quê? Porque ela não tem a cultura, ela não tem a arte de explorar a palavra na sua originalidade. E eu sei que vocês também têm essa mania, porque todos nós temos essas manias. De às vezes ler uma palavra, mas nem saber o significado daquela palavra. Tá? Tenho certeza que vocês já devem ter feito isso, vocês já devem ter passado por isso. Está lendo um texto e nunca parar ali para pesquisar o significado daquela palavra. Então, isso, pessoal, mostra que nós não temos muito apego às palavras. Tratamos as palavras como se fossem meras palavras, não são. A gente está vendo que a palavra é uma forma de arte, é uma forma de você manifestar o que você está sentindo. Na verdade, a oralidade, a expressão verbal, é uma das expressões artísticas mais conhecidas e mais eficazes. É a forma como você consegue expressar o seu sentimento. Nem sempre o artista ele consegue passar tudo que ele está sentindo sem falar alguma coisa.
apenas unicamente através da pintura. É difícil. Há alguns artistas que de fato conseguem, eles conseguem expressar tudo aquilo. Outros, no entanto, não conseguem, não podem, tá? Eles precisam de alguém, precisam de algo para intervir, para ali naquele momento conseguir passar o que ele estava sentindo, tá bom? Então nem sempre isso é possível. Então por isso que a expressão oral é uma das mais utilizadas e mais eficazes. Terceiro, segundo o texto, escrever é uma das coisas mais importantes, interessantes e importantes que o ser humano possa fazer. Conforme o autor, por que escrever é tão importante? E aí, agora essa resposta vai ser de acordo com o que o autor ele disse. O que é que vocês acham aí? Que escrever é uma das coisas mais interessantes e importantes que o ser humano possa fazer. Isso aí é uma resposta é uma pergunta de interpretação textual. Vocês vão ter que ler o texto e encontrar a resposta para aquilo. Tá bom? Ó, de acordo com o texto, pessoal, claro que vocês já devem ter pausado o vídeo para procurar a resposta, né? De acordo com o texto, gente, para o autor, o ato de escrever, ele amplia a consciência que temos de nós e do mundo, e de nós dentro do mundo. Então, o ato de escrever, ele traz essa consciência para a gente, ele traz esse conhecimento sobre isso para a gente. É que a gente fique ciente de que a gente consegue entender mais sobre nós mesmos, tá? Através da escrita. É como ele cita até alguns exemplos, né? Algumas pessoas são egoístas, altruístas, pacientes, elas descobrem coisas sobre elas. Então, isso aí são os adjetivos. Os adjetivos, eles conseguem descrever-nos, eles conseguem atribuir características a nós. Isso é muito interessante. Bom, aí temos aí agora o quarto quesito, que diz o seguinte: no terceiro parágrafo, há palavras que não costumamos ler com tanta frequência. Listamos a seguir algumas dessas palavras. Procure no dicionário seus respectivos significados. Letra A, emotivo. Letra B, fleumático, imaginativo e intuitivo. Então, temos essas quatro palavras. Palavras, na minha opinião, são palavras que nós vemos frequentemente. Fleumático, talvez ou não, né? A gente não usa muito essa palavra, é um sinônimo de paciente. Bom, mas eu acredito que emotivo, imaginativo e intuitivo, vocês com certeza vão conseguir realizar, sem a consulta de um dicionário. Mas caso seja necessário, vocês podem pesquisar, utilizar dicionários online ou então dicionários físicos. Caso vocês queiram algumas dicas, eu posso dar para vocês de como vocês podem utilizar os dicionários virtuais, que também são muito úteis. Então vamos lá. Primeiro, letra A, emotivo. Emotivo, pessoal, é uma pessoa que se emociona com facilidade, sensível. Fleumático é sinônimo de paciente, e tem uma paciência além do normal, né? Fleumático. Letra C, imaginativo. Certamente é uma pessoa que imagina demais, né? É diferente de imaginário, tá? Imaginário é algo que tem características de imaginação, ou seja, irreal, não existem. Intuitivo se refere muito à intuição, né? Ele utiliza a sua intuição. Aí na próxima página temos aí irônico, misantropo, amorfo, colérico, cético, cínico e altruísta. Vamos lá responder a essas perguntas, a essas questões. Irônico, uma pessoa sarcástica, né? Que faz comentários insultosos, né? Para alguém, de forma irônica, ou seja, de forma indireta. Misantropo, aquele que tem aversão à humanidade, ou seja, ele não gosta de ter contato humano, tá bom? Ele não gosta de ter contato com humanos. Nossa, essa palavra faz tanto tempo, né? Ela vem do grego, ela tem essa característica do grego, mis, né? Esse mis aí, ele é um prefixo grego. Amorfo que não tem forma determinada, também do prefixo grego.
tá? A gente tem um a aí que é um prefixo e tem um morfo, né, que se refere à forma. A, né, que significa negativo, né? Então alguma coisa negativa, amorfo. Colérico, uma pessoa que sente raiva, né, com muita facilidade, cólera. Cético, uma pessoa descrente que não acredita em nada, que tende a duvidar de tudo. Cínico, fingimento, né, que fala ou age de modo atrevido, diz uma coisa, mas na verdade faz outra, né? Uma pessoa cínica. Altruísta, que não busca ajudar o próximo, tá? Não prioriza seus próprios interesses, não priorizando seus próprios interesses. Ele busca ajudar o próximo e não prioriza seus próprios interesses. Ou seja, aquela pessoa que busca sempre ajudar, né? Muito bem, pessoal. E agora, quinto quesito, o último, você já ouviu falar em acrósticos? Os acrósticos são formas textuais em que a primeira letra de cada frase ou verso forma uma palavra ou frase. Podem ser simples, com frases ou palavras que não tenham ligação entre si, ou podem ser o encerramento de uma poesia. Eis um exemplo de acrósticos simples. Temos aí vidas, verdes iguais, desejamos amar. Pronto, um acróstico. Muito bem, pessoal. Temos aqui, agora na página 33, uma atividade onde vocês vão criar acróstico. Vocês vão criar acrósticos para essas letras aí, tá bom? Mas antes a gente vai finalizar o sexto e o sétimo quesito. Novamente, pessoal, perdão por não estar usando o quadro hoje. Teve um probleminha aqui com o aplicativo internet, então estou precisando utilizar aqui. Senão eu estou gravando a aula sem utilizar o nosso quadro virtual. Mas na próxima aula nós já normalizaremos isso, tá bom? Sexto quesito. A leitura é um modo de ver e uma forma de viver. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Resposta pessoal. A leitura é um modo de ver e uma forma de viver. Vocês concordam? Se sim, vocês vão explicar o porquê vocês concordam. Eu quero que vocês me convençam, tá? Quando vocês trouxerem seus livros aqui, quando a gente voltar, quando eu for fazer a correção de tudo isso daí, eu quero ver a resposta de vocês, eu quero contemplar a resposta de vocês, tá bom? Sétimo quesito, a escrita e a leitura são dois de vários meios que usamos para nos comunicarmos e expressarmos. Quais são as outras formas de expressão que você conhece? Pessoal, esse daí também é pessoal, mas são várias outras formas de comunicação, né? Tanto verbal quanto não verbal, tá bom? É válido mencionar isso. Expressão verbal e expressão não verbal, tá bom? Então vocês vão colocar aí as formas que vocês encontram de se manifestar verbal e não verbalmente. Temos aí sugestões de respostas, música, temos a dança, movimentos corporais, desenhos, pinturas, tá bom? São como se fossem expressões artísticas, tá bom, pessoal? Mas vocês vão colocar aí todas que vocês conhecem. Pessoal, a gente finaliza por aqui, realizamos a atividade. Anotem o vocabulário. Se vocês quiserem, vocês podem anotar os vocabulários na página de português, na disciplina de português, tá bom? Coloquem lá uma observação, coloquem o vocábulo que vocês aprenderam, especialmente deem ênfase naqueles que vocês acham que vão usar com maior frequência, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Perdão por ter sido um pouco diferente hoje, eu sei que foi um pouco mais complicado, até para acompanhar as perguntas mesmo de vocês que estão sem livro, mas na próxima aula nós já normalizaremos, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês e vejo vocês na nossa próxima aula semana que vem. Tchau, gente, até a próxima.